Olá, pessoas lindas. Olá, pessoas lindas. A gente está começando mais um VilaCast aqui, falando de artes, coisas e afins. E hoje a gente está com esse elenco lindo mesmo, né? Lindo mesmo, do espetáculo Caraíba, que nós vamos apresentar hoje no Espaço Vila Rica, dia 28, e amanhã, dia 29. Então eu tô com o elenco todinho aqui, roubei eles do ensaio, né? Pra gente bater esse papo rapidinho, para eles falarem um pouco sobre o espetáculo, sobre a trajetória artística deles. Vamos lá? Vamos. Então Vamos lá. vamos. Quem começa? Jéssica, Primeiras damas. Ah, que abre os trabalhos. é mesmo? Acho que a apresentação, né? Meu nome é Jéssica Meirelles. Eu sou uma atriz da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, que é uma zona periférica, mas que também tem bastante movimento cultural. Sim, tá bom. Eu sou Yumo, eu sou um apurinã de Rondônia, interior. Tô morando no Rio há 4 anos. Fui pra lá estudar, ganhei bolsa. E agora tô seguindo a carreira de ator. Eu sou Ludmila, eu tenho 30 anos e eu sou do norte de Minas Gerais, sertão mineiro. Eu moro no Rio há 12 anos. Sou formada em teatro bacharelado. E licenciatura eu falei ontem um pouco. Falou. A Lud estava com a gente ontem, mas a gente pegou ela de novo para hoje, né? E você? Eu sou Danilo Canindé, eu tenho 23 anos, sou brasiliense, mas com raízes em Pernambuco, em Recife. Faço teatro desde 14 anos, curso Estética e Teoria do Teatro, lá no Rio de Janeiro. Também sigo a carreira de ator, junto com essa galera bonita aí. Yes, que boniteza. Gente, eu quero saber como é que vocês começaram no teatro, né? Qual foi a trajetória mesmo? Eu sei que vocês são de partes do Brasil diferentes, mas que estão juntos agora, né? Aldeando, né, Lud? Aldeana. Aldeando, eu achei tão linda essa palavra, aldeando, né? Assim, nessa comunhão desse espetáculo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de cada um de vocês, da carreira, como foi, como que vocês chegaram até o Caraíba. Bom, eu tenho 31 anos, mas eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 14, através do grupo Nós do Morro, que é um grupo bastante conhecido no Rio de Janeiro e também em outras partes do Brasil. E eles adentraram a minha comunidade, lá na Baixada Fluminense. Então, durante 10 anos, eu faço a formação com eles. Aí eu passo a formação de atriz, depois eu passo a multiplicar artes cênicas, me torno uma das professoras dos núcleos de teatro. E aí eu começo a me entender enquanto profissional de teatro a partir dos 20 anos mesmo. Assim, de falar assim, tá, eu vou ganhar dinheiro com o teatro e na cultura. Então, o meu percurso, ele é um percurso coletivo mesmo. Eu nasci dentro de um grupo de teatro com 60 pessoas. Uau! Porque eram gente da minha idade, de 14 anos. E as coisas vão mudando, né? Assim, a visão de mundo dentro das artes vai mudando. Até que eu me entendo enquanto profissional e passo a viver, né? De arte. Hoje em dia eu trabalho também com produção cultural. Uhum. E é isso, assim, né? Tipo, bem resumidamente é isso, assim. Eu ainda estou na Baixada, na Moda da Baixada. Uhum. Mas eu começo lá e vou fazendo esse percurso até criar novos laços e conexões. Legal, Jéssica, Sim. muito bom. E o humor? Bom, eu fico pensando muito de como que o teatro ele entrou na minha vida, assim. Tô pensando muito mais agora, né? Certo. E aí, tem um livro tem um poema de uma amiga minha, da Marília Magalhães, que ela é uma garota preta, se formou comigo. E o nome do texto é Linhagem das Empregadas. Que ela fala da linhagem de todas as mulheres que vieram antes dela, todas as mulheres empregadas domésticas, mas que eram artistas. Uma costureira, uma pintora. Uhum. E aí ela vai falando, esse poema é muito lindo. Depois eu vou até pedir pra ela pra passar. Por favor. E aí, eu lendo esse poema, mexeu muito comigo, porque eu comecei a lembrar do meu pai, da minha mãe, comecei a lembrar de quando eu fui pra festa Xingandé, que é do meu povo, com 5 anos, e que era muito teatral, que tinha momentos da dança, do canto. Uhum. E aí, porque eu só fui pisar num teatro com 18 anos, em Porto Velho. Você assistiu o espetáculo ou você foi já Não, atuando? Não, fui assistir. Foi Eu fui assistir. assistir, mas também já tava fazendo teatro, porque Ah, aí eu você já comecei a tava. comecei a fazer na igreja, essas igrejas evangélicas, tanto no interior do Brasil quanto aqui, né,
nas grandes metrópoles. Sim. Elas trabalham muito com arte. Que legal. E aí foi isso. Eu acho que o meu pai, por ser um liderança, e a oralidade dele também, né? De narrar, de discursar. Acho que não deixa dele estar se comunicando. Eu acho que vem materialidade, teatralidade ali. Sim. A minha avó, certeza. mesmo mãe do meu pai, ela, até 2010, na nossa comunidade não tinha energia. Então ela lia a Bíblia pra gente, tipo, à luz de vela, de forma muito única. E que hoje eu entendo que é teatral. Ah, sim. Então, e meus irmãos também, eu sou o mais novo dos meus irmãos, de 2 irmãos. A gente sempre tava brincando de interpretar, de imaginação. interpretação. Eu tinha umas brincadeiras muito sozinhas minhas também. Já nasceu ator, já. Então, aí quando eu falo assim, a barriga da minha mãe foi a minha primeira coxia, Eu que achei realmente lindo é, isso. porque minha mãe falava assim, ele vai ser desse jeito. Meu pai, não, vai ser desse jeito. E aí, entendeu? Gente, eu posso escolher o que eu vou ser? E aí foi exatamente isso. Mas o teatro, ele vem caminhando desde muito tempo mesmo. Só que agora que eu tô conseguindo me assumir mesmo como ator. Tipo, Uns é 4 isso. anos, mais ou menos. Você começou o quê? 4 anos, foi isso? Há 4 anos atrás, Há 4. você se entende como ator? É porque veio essa dúvida mesmo. Assim. Não, acho que agora mesmo. Neste momento? Leva um tempo mesmo, né? É, Uma processão pra gente se entender. sim. Ainda mais quando você não tem certos privilégios, é mais difícil de se assumir. Mas é basicamente isso. Yes. Muito bem. A gente tá fazendo assim, né? Tá fazendo tão Fazendo disciplinado. uma Vai, roda. Lud. Agora ti. Eu nasci no norte de Minas e na minha família, aí eu vou falar também das tradições da família e tal. Por favor. Eu falei muito do meu pai ontem, né? Foi. E o meu pai, ele conta muita história. Mas, além disso, na minha família, a gente tem uma tradição muito grande de festas. Principalmente festa para Santo Antônio e festa de Folia de Reis. Então, os meus avós trabalhavam muito nesse lugar cultural da cidade. Festa do Divino, minhas tias. Eram então, produtores. produtores. Então, desde criança, eu participava dessas celebrações, dessas festas. E eu chegava e dançava muito, e tudo era muito... Ia pro terço com minha avó, e aí eu Felizona. rezava o terço toda, né? Diferenciada, assim, interpretando. Então, eu acho que vem nesse lugar. E aí, minha cidade é muito pequena. Qual é o nome dessa cidade, Rio Lud? Pardo de Minas. Rio Pardo de Minas. Sem acesso à cultura de teatro. A gente tinha muito acesso às festas e à nossa cultura, mas o que vinha de fora era sempre muito, muito difícil, né? E aí eu fui estudar numa outra cidade. Com 12 anos eu saí de casa para ir estudar numa outra cidade, porque eu já falava que eu queria ser atriz de Com teatro. 12 anos, você já sabia? Eu achava que eu Uau! sabia, né? Eu achava que eu sabia. Achava. E minha tia falava muito de teatro de rua, galpão. E eu nunca tinha visto o galpão, mas como uma tia minha tinha ido morar em BH, e ela falava muito do galpão, Fantástico esse grupo. incrível. Incrível. Eu cresci com uma ideia do galpão sem nunca ter visto o galpão. Menina, galpão, gente, olha aqui. Vão roubar do Caraíba? Não, né? O galpão vai roubar Pode a atriz. dá pra Emprestar pode, né, Oh. gente? Que sonho, né, gente? Não prende, né? É livre, né? Era Coisas bem livre. Isso. E aí acabou que eu cresci também com essa coisa de teatro, e com 12 anos vou para outra cidade estudar e pensar como que eu seria artista nessa outra cidade. Aham. E aí lá eu comecei a dançar. Eu dancei muito tempo num grupo que tem mais de 50 anos, Qual é o nome do grupo? que é o grupo folclórico Banzé, Banzé. onde a gente dançava as danças tradicionais Que legal. brasileiras e tudo. E aí foi a primeira vez que eu pisei no palco como profissional, assim. E a gente fez turnê na Europa. Era um negócio fantástico. Mua! Foi bem chique. legal, assim, Que bacana. pra começar por esse lugar, Você começou né? muito bem, né? Vamos dizer assim. Acho que sim. Eu tive um pouco de sorte e tive muito privilégio, porque esse grupo me levou para fora e me apresentou o que era
um lugar mais profissional do palco, né? Sim. Como que eu ia entrar no palco? A gente trabalhava todo dia na Europa. Na Espanha, a gente trabalhava todos os dias. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar muito pelo palco, mas querendo sempre ser atriz. Uhum. E aí, quando eu volto para essa cidade que eu morava, que é Montes Claros, eu já volto decidida. Realmente, eu quero ser atriz, eu quero estar no palco. E aí, vou embora para o Rio de Janeiro. E aí, a vida começa. Aham. E tô aqui. Beleza. Você, Danilo. Cara, eu acho que, assim como o Ilmo falou, né, a coisa da cultura, da brincadeira, da teatralidade já estava muito presente na minha família desde sempre, assim. Eu aprendi a gostar de arte muito pela minha mãe, assim. Eu lembro que desde criança, desde pequenininho, ela sempre incentivava muito. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Conceição Aparecida. Uhum. E aí, ela sempre me incentivou muito a ler, a ir para as peças teatrais, né? Sempre me levava para os lugares que tinham arte e cultura, assim. E aí, a gente foi morar em Cabo Frio, eu tinha 7 anos de idade, né? Uhum. Eu, na verdade, cresci em Cabo Frio, uma história um pouco doida. Eu sou um pouco uma mistura do Brasil mesmo, porque a minha família é de Recife, eu nasci em Brasília, mas eu cresci mesmo na cidade de Cabo Frio, interior do estado do Rio de Janeiro. E aí é lá que eu começo a, digamos assim, entender um pouco mais que eu queria estar no meio artístico Uhum. de uma outra forma. Assim, eu não vou dizer profissional, porque quando eu entrei era só por amor, né? Era aquela coisa de preciso estar Paixão, aqui. O amor. espírito chamava, né? Sim, O sim, espírito sim. pedia. Sim. E aí eu começo a cantar com 7 anos de idade num coral da cidade, e começo a desenvolver essa parte do canto com um grupo de cavaquinho, que as crianças tocavam cavaquinho e eu cantava. Ai, que Que coisa antes mais não tinha, linda. antes não tinha nem a parte de canto. Foi que o maestro viu que eu não sabia tocar cavaquinho e falou: "Ah, mas você canta bem." E aí me Canta aí. aproveitou. E com 14 anos eu comecei a fazer teatro mesmo. Com 14? Uhum. Num grupo de teatro da cidade. Grupo de teatro não, num curso livre, numa oficina livre de teatro da cidade no Teatro Municipal. Né? Uhum. Então, muito importante ter esses cursos livres para que as pessoas tenham acesso, porque se não Sim. fosse esse curso, talvez eu não tivesse feito teatro pela primeira vez. Com certeza. Eu começo a fazer trabalhos com grupos diferentes da cidade, me apaixono por aquilo e vou cada vez mais emburacando, né? Uhum. Indo para outros espaços, assim, fazendo teatro de rua. Fiz durante 2 anos muita peça de rua. E eu acho que eu só fui entender mesmo que eu queria. Não que eu queria profissionalmente, porque eu acho que o coração e o espírito já escolhia, né? Uhum. Uhum. Mesmo que subjetivamente eu já sabia que eu queria aquilo para minha vida. Mas quando eu chego no Rio de Janeiro, depois de ter me formado no ensino médio, que aí eu digo, tá, vou fazer faculdade de teatro e entender o que é isso aí. Tá certo. E não tem muito essa coisa da gente entender, né? Eu acho que o próprio processo vai mostrando, assim. Então, como o Yumo falou, eu acho que eu também pego um pouco essa palavra dele. Eu acho que eu fui me entender como profissional da arte há pouco tempo, porque leva um tempo para você absorver e entender o seu espaço. Sim. Principalmente quando você não tem privilégios que fazem com que você esteja facilmente inserido ali, né? Uhum. Então, Uhum. quando você vê que precisa fazer um certo esforço, você é meio que obrigado a entender aquilo de forma profissional para poder se colocar. Sim. Né? E eu acho que essa galera e o Caraíba especificamente faz muito parte disso, para que a gente continue tendo esse espaço e se entendendo como profissional. Perfeito. Legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de ator. Como foi a construção do personagem? Como que vocês foram se entendendo nesse viés, né? Porque é um espetáculo bastante emocionante, né? Imaginativo, onde vocês têm personagens próprios, né? Então, fala um pouquinho de como foi a construção dos personagens de cada um de vocês e fala um pouquinho a história do personagem dentro da dramaturgia. Vocês podem mostrar o livro, por gentileza? Mostra aí, Alguém? Jéssica. Quem tá melhor? Ah, ó, tem câmeras aí, Jéssica. Tem câmeras. Tá focando. Ótimo. Do Daniel Munduruku, que leva o nome do espetáculo, né? O nosso não tem O Caraíba, é só Caraíba. Mas o livro dele é O Caraíba. E ele é lido como um livro infantil, né? Ele vai pra venda como um livro infantil. Embora não seja.
que vai falar sobre o pré-Brasil, né? A história do pré-Brasil, como se constrói toda essa questão de colonização, né? A invasão dos territórios e como, principalmente, acho que mais do que a invasão, é como esses povos se organizam, né? De uma forma política, de uma forma assertiva, para que eles possam manter os seus territórios e sobreviver a isso, né? Eu acho que é importante, eu acho que essa questão do Daniel nesse livro é justamente entender que a organização política, né, não se sobrevive ou não se vive, não seria possível que os povos indígenas ainda existissem, né, se fosse somente intuitivo. Sim. Né? Sim. Então, a inteligência, a organização política, a conceitos de sobrevivência, né, de projeção de futuro, mas tem esse lugar de compreender o futuro através dos ensinamentos dos mais velhos, né, da sabedoria, dos ancestrais, da espiritualidade. Enfim, é um lugar onde o cosmo, né, tipo, a cosmovisão, né? O Daniel, ele sempre traz muita cosmovisão no livro inteiro, assim. Embora de uma forma lúdica, ele fala sobre o assunto, um assunto que é pesado, né? A gente falar sobre a violência da invasão é pesado, mas ele consegue trazer a cosmovisão dos povos originários, dos nossos povos, né? Falando sobre a possibilidade da chegada, na verdade, porque não fala sobre a chegada. Dos portugueses, no caso. A chegada dos portugueses é o final. É o anúncio. É um anúncio. Então, a possibilidade da chegada já movimenta aquilo ali e é sobre isso. Sobre essas estratégias, né? Sim. E na nossa construção, o que o nosso diretor Rafael sempre colocou pra gente é a força da palavra. Sim. É sempre contar essa história. É um espetáculo de contação de história. Sim. Então, a gente tá brincando com os personagens, mas é como se a gente não entrasse numa interpretação muito romantizada, realista. Não é que a gente precisa sentir todos aqueles... Não existe um personagem propriamente, né? Não é como se a gente se colocasse num personagem. Os nossos corpos conversam com essas personas, né? Esses momentos que atravessam perfeito. A história tá na frente, né? A história tá na frente dos personagens. Legal. Tem símbolos, né? A gente trabalha com alguns gestos para cada personagem ali. Sim. E eu acho que é interessante sobre isso, assim, normalmente as pessoas perguntam, porque o livro do Daniel é lido como um livro infantil. Certo. E aí, automaticamente, há uma leitura, tipo, mas é um espetáculo infantil? E aí a gente sempre fala sobre é um espetáculo para todas as infâncias. A gente não busca a infantilização da criança nessa visão ocidental, né, de que uma criança não é capaz de compreender algo. Sim. O que a gente faz é a infância que existe em qualquer pessoa, da criança que tem da pessoa que tem 4 anos e da pessoa que tem 80. Sim. Então, ele fala sobre todas as infâncias, é um espetáculo muito imagético, assim, né? Muito visual, onde os corpos, eles estão presentes em tonacidades o tempo inteiro, né? A construção é um espetáculo que vai conversar com o que é contemporâneo, e a gente estava até brincando sobre isso, né? Porque, assim, essas visões ocidentais, né, e colonizadoras do que é contemporâneo. Sim. E nada mais do que contemporâneo do que o agora, do que o hoje e do que a natureza e do que a urgência de se falar, ancestralidade, enfim. Então, tem esse lugar da palavra que não foge em nada do que sempre foi, assim, dos povos indígenas ou povos como o povo preto também, que tem esse lugar da palavra, né? Tipo, a gente aprende através da palavra e se era ensinado através da palavra, a força que tem nisso. E é um espetáculo que convida a imaginar. E é sobre isso, né? É poder imaginar um bem viver. Imagina comigo, né? Se o meu personagem, né? Essa persona que vem imutável, ele é a pessoa que precisa ir quando se recebe a profecia do Caraíba, né? Sim. Que no espetáculo e no livro do Daniel é um sábio, é um mais velho sábio, e é ele que traz a visão, né, das caravelas e tudo mais. Essa persona, ela precisa ir em algumas aldeias
para entender como eles estão se organizando, quais são as táticas que eles vão utilizar, o que eles podem fazer em conjunto para poder enfrentar esse inimigo, que é um inimigo maior. É uma espécie de mensageiro. É um né? mensageiro. Sim. Ele né? é quase um fofoqueiro. Resumindo, Ele sabe de ele tudo. leva fofocas. Ele leva busca de um, leva para Entendi. outro. E no, Fofoqueiro. sim. uma leve confusão diante da fofoca. E no meio desse percurso, ele vai colhendo, né, as informações, enfim. E eu, dentro desse lugar, porque tem essa persona, mas tem eu, Jéssica, dentro desse lugar, e eu sou a narradora dessa história, né, assim. Sou eu Uau, que sim. narro a história e vou fazendo Links. essas teias, né? Sim, os links. Essas confluências, né? Confluências. Que é algo que o Ilmo vem trazendo pra gente quando a gente começa a fazer Caraíba. Fala sobre as confluências. Concluências, falem. Fala, falem. é bonito. Confluência e um Bonito, bonita essa palavra. Tá, não, vou responder a pergunta dela Sim, primeiro. sim. Por favor, fica à vontade. Então, a Potira, que é a personagem que eu represento, é... É a Potira. é a menina da profecia, né? Não, é interessante, que é muito legal, né? De como que o Daniel, ele coloca esses personagens. Por exemplo, o Perna Solta, ele foge totalmente do estereótipo do índio, né? Essa imagem do índio de 1500. Porque ele não é um guerreiro, ele foge de ser um pajé, ou de ser um guerreiro, ou de ser uma vítima. O Perna Solta, ele é um mensageiro. Tipo, assim, comunicador. É um comunicador, mas ele é uma pessoa, ele tem pernas finas. Então, tipo assim, ele é uma pessoa muito normal, sabe? É uma pessoa que é humanizado, eu acho isso muito legal isso. Isso, E a humanizado. Potira, quem eu narro, é uma garota que não quer casar. Tipo assim, ela quer a guerra. Ela quer ser tratada como guerreira. Legal. Então isso é muito legal, de como que o Daniel coloca esses personagens, né? Sim. Já é subversivo, né? E eu acho que a gente busca essa ideia da subversão também dentro do nosso processo, né? Porque os personagens já são humanizados dentro do livro. E aí a gente busca ainda mais humanidade dentro desses personagens porque nós somos corpos indígenas contando essa história. Então, nada melhor do que a gente para falar sobre a gente, né? Claro. E aí o Rafa, ele traz pra gente uma ideia muito legal, porque originalmente no livro, Perna Solta é digamos, uma figura masculina, né? Potira é uma figura feminina, Sim. e assim sucessivamente os outros personagens. E a gente brinca com essa questão de gênero dentro da peça, onde o Ilmo faz a Potira, eu faço o Maraí, que seria uma mulher, uma menina. Perna Solta é a Jéssica, então assim... Eu achei lindo isso, gente. Essa brincadeira dessas possibilidades de Sim. outros corpos, né? Sim. De outras narrativas, assim. É isso. E se tivesse alguém para questionar alguma coisa, né? Tipo, o entendimento talvez das crianças, né? Que fala assim, mas será que eles conseguiriam ver, né? Compreender a troca, assim, para eles... Não é uma Tanto questão. faz. Não é uma questão. questão. Que nem você, Não é uma questão. você tá dizendo que você é o Perna Solta. Então Então ok, você é o Perna- você é As Maraí. crianças são apaixonadas por Potira. E isso não, Sempre. e pensar que isso não foi uma grande questão, né? Não. Nunca é levantado. Não, essa nunca questão. levantado. Nunca foi. Eu acho Pelas que a maior crianças. questão da gente, desde o início, assim... vocês podem me corrigir se eu estiver errado, Com certeza. por favor. Mas eu acho Grupo é que pra era- isso. Mas eu acho que era contar essa história, que é uma história, como eu falei, né? Inicialmente pesada, violenta, e continua sendo. A gente não queria romantizar isso de uma forma responsável, mas ainda assim trazendo uma ludicidade, trazendo um sorriso no rosto, que era o que o Rafa sempre falou pra gente, né? De contar essa história com dignidade. Eu acho que um dos maiores desafios desde o início foi esse, de falar sobre isso de uma outra forma que não fosse violenta com a gente mesmo. Pegou uma questão aí. Como foi pra vocês no início, assim, né? De estar falando sobre os ancestrais de vocês, essa história toda, que a gente sabe que foi muito triste, que a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre essa violência que os povos indígenas, né, no nosso país sofreram e continuam sofrendo, exatamente, continuam sofrendo. Para vocês, enquanto pessoas e artistas, como foi para vocês lidarem com esse peso e transformar isso em arte? Como foi? Então, assim, eu vou entender meu corpo enquanto território. Então, eu vou falar a partir daí, assim. Tá. Meu corpo também é território, né? Eu sou um corpo
que foi atravessado pela colonização e pelo apagamento. Durante muito tempo, eu me entendi, fui lida como parda, né? Eu sou uma mulher indígena, eu me entendo como uma mulher indígena, autodeclarada, a qual eu não consigo ainda identificar qual é o meu povo, né? Dentro dessa grande Abya-Yala. E aí, antes de Caraíba, na verdade, eu começo um processo de retomada ancestral através de minha avó, que ainda né, estava encarnada, viva. E aí, das lembranças e memórias dela, assim, né? Enquanto seu pai, enquanto mãe de sua avó, sua bisavó, enfim. Então, eu começo a olhar a minha retomada pela minha avó, que desde que eu era muito criança, assim, ela sempre fez questão de dizer e que eu soubesse de quais eram as raízes, né? Mesmo que ela não tivesse a palavra retomada, né? Por parte de pai. E até mesmo essa compreensão de que a gente fala sobre os povos originários, os povos indígenas muito do Brasil, né? Obviamente porque estamos dentro desse território. Certo. Mas a minha ancestralidade materna, ela vem do Peru. Então, as minhas ancestrais, elas cruzam o território do Peru até o Maranhão. E aí, entendendo com o Urutaua, né, que é uma liderança da aldeia Maracana do Rio de Janeiro, que faz esse acolhimento, né, que me acolheu ali com eles, enfim, a gente começa a tentar entender qual é o meu... De onde qual é o rio de onde eu nasci, assim, né? De onde eu venho. E aí a gente começa a compreender, ainda com a minha avó em vida, um pouco, que essas ancestrais, elas são pegas no laço, como eles diziam os antigos. Isso. Que, na verdade, hoje em dia, os antigos diziam pegas no laço, assim, mas hoje a gente compreende que é o sequestro, né? Elas são sequestradas do Peru, porque não era comum, né? O Urutaua é professor universitário, é um historiador, né? Indígena, liderança indígena. Não era comum pessoas indígenas do Peru migrarem, né, de boa vontade para o Maranhão. Logo, era sequestro. E a minha avó contava, e a minha avó contava sobre essas ancestrais que tinham sido pegas no laço. Ela falava sobre isso, né? Sim. E elas cruzam o território do Peru e elas aportam no Maranhão. Quando elas aportam no Maranhão, a gente descobre que, pela época, era um lugar de escravização indígena. Então, elas são pegas para fazer como, sabe? Assim, elas são escravizadas nesse território. Ali, elas são violentadas. Ali, meu avô nasce, né? Que, na verdade, meu bisavô nasce. E depois tem uma grande ameaça ao lugar onde eles viviam. E ele precisa abandonar tudo. Ele vende tudo que ele, assim, né? Que tinha, que era pouco. Sim. E aí ele precisa migrar para a Baixada Fluminense. E aí começa a trajetória da minha mãe, enfim, né? Então, por parte materna, vem desse lugar do Peru, em que eu ainda estou tentando entender qual é o exato lugar, assim. A minha avó falava sobre as casas que flutuavam. E aí eu fui descobrindo que realmente há um território onde povos indígenas eles construíam casas em cima de rios. Mas é um processo. E aí, por parte paterna, eu já consigo me aproximar um pouco mais, hoje em dia, recentemente, de um território específico. Porque é isso, a retomada, ela é um processo maçante e em que você precisa de todos os mínimos detalhes. Porque, normalmente, quem tem documento é branco. Né? O branco, ele vai saber quem era o avô, de onde veio, povos indígenas, povos pretos, assim, não tiveram esse lugar na colonização, né? Eles não eram gente, né? E a muito custo foi se mudando essa realidade. E aí, da minha família paterna, eu já consigo entender o Pernambuco, o sertão pernambucano, que é onde vem meu avô, que é onde nasce meu pai. E a minha avó tá ali também. E aí vem a cidade de Exu. Então, eu já consigo acessar um território, né? Ali naquele lugar. E é isso, assim, é um processo de pesquisa muito grande. E aí, como eu chego no Caraíba? Eu chego no Caraíba num corpo muito fragilizado, inclusive enquanto o poder de ser quem se é, né? Porque a primeira coisa que te perguntam é, você é indígena, mas qual é o seu povo? Né? De onde você vem?
E aí você precisa reviver a violência Aham. do apagamento, ter que explicar Mas tudo de você novo. eu vejo, E você tem que explicar que a verdade. sua avó foi violentada, que foi escravizada. Sabe assim, você Mexer precisa... na ferida. Exatamente. E aí eu começo... O Caraíba, ele vem justamente num lugar em que eu fui muito abraçada pela Aldeia Maracanã. E é muito curioso isso, né? Assim, a primeira vez que eu cheguei na Aldeia Maracanã, eles já me chamavam de parente. E eles olhavam pra mim e me reconheciam como igual. E eles nem sabiam se eu era declarada, se eu não era. Então aquilo pra mim foi assim, caramba. Quentinho. Sabe, deu uma acolhida. E Caraíba, ele vem nesse lugar assim, é doloroso, como o Danilo fala assim. Caraíba não é uma história fácil de ser contada, Sim, né? Porque a gente precisa relembrar. Isso. Mas ela é uma história necessária e urgente. E não há nada de autopiedade. Uhum. Vocês não verão corpos em cena pedindo piedade e pedindo por favor e implorando clemência, assim. Não é isso. Não é isso que fazemos, sabe? A gente demarca aquele lugar, a gente demarca os nossos corpos, a gente diz, estamos vivos. Caraíba, mais do que uma história que fala sobre uma suposta... sobre muitas mortes, é sobre vida, sabe? E a gente dizendo assim, estamos vivos, continuaremos... Temos muito do que dialogar ainda dentro desse Brasil, dentro dessa política. Mais do que sobrevivência, Sim. é sobrevivência. Sobrevivência. E é como a gente vai aldeando e vai criando raízes, né? Quando a gente é amparado por parentes que vêm assistir o espetáculo e depois eles falam e eles continuam na luta, vai pesquisar, vai estudar, vai entender, vai retomar a língua. Sim. A Aldeia Maracanã, para quem não sabe, tem um curso... Línguas tupi e culturas. Exatamente, dada pelo Urutaua, No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. E dá pra fazer online. Dá para fazer online, só entrar É. em contato com a Aldeia Maracanã. O Instagram é Tecorral Maracanã, Maracanã com K. Tecorral também, com K. É, Calma. Tecorral Então é uma grande Maracanã. retomada, assim, pra mim. Todo o processo de Caraíba, a retomada da consciência, da beleza, como o Yomo fala, da posição política, do entendimento do que se é, do entendimento de que para sempre eu serei um corpo atravessado Sim. pela colonização, independente de como eu sou acolhida e aldeada, a consciência de que a partir do momento que eu que eu me entendo e reafirmo a minha ancestralidade indígena, eu também passo a ter papel importante na questão de auxiliar as lideranças da maneira que se pode auxiliar, seja divulgando, seja colocando para frente, sabe? Nunca no lugar de... É entender quem veio antes, é ouvir quem veio antes. Sim, isso é sabe? muito importante. Então, acho que pra mim foi isso. Falei, caramba. Muito Falou bom, tudo, muito falou bom, tudo. Que isso? muito bom. Que mais, gente? Fala aí. Falou bem. Eu nem lembro direito da pergunta. A pergunta processo, era, né? era o processo, de Processo. como vocês tinham feito, de como tinha sido o personagem, como vocês viram diante dessa violência toda, de vocês reviverem isso e passar de uma forma lúdica através da arte, né, do corpo, do canto, com esse espetáculo. Então, assim, como foi o processo, esse processo até meio psicológico, né, porque o ator, ele passa Bem psicológico. bem psicológico, Desde né? o momento, na verdade, do workshop, né? Que a gente participou com outras pessoas indígenas, que eu acho que foi totalmente nesse lugar. Aham. Eu falo por mim. Eu Sim. tinha acabado de fazer... Acabado, sim, em 2019, né? E depois veio o período pandemia e muitas coisas, enfim. Eu tinha acabado de começar também o meu movimento de retomada, que assim como a Jéssica, eu também sou esse corpo que foi apagado e sofri esse processo todo, né? Então, quando me chamaram para fazer o workshop do Caraíba, não foi nem para o Caraíba, foi para fazer essa primeira A vivência. A vivência. que foram 2 dias de trabalho corporal, de conhecimento, né? De brincadeira, jogos teatrais. Sim, enfim. sim. Quase uma imersão, uma residência, Isso, né? Sim. Exato. E aí, antes de eu ir para o espaço para fazer essa vivência, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: será que eu deveria? Será que eu tenho essa propriedade? Será que eu tenho essa possibilidade de falar nesse lugar? Porque a gente sempre se questiona muito, né? A Jéssica falou que o processo de retomada é um processo muito maçante em alguns lugares, e é mesmo, porque é diário, né? É uma coisa que você... É tão frágil
por ter sido tão machucado, por ter sido tão afastado da gente, Sim. se torna frágil. Sim. E aí parece que a todo momento você precisa estar se autoafirmando. Isso Só que- cansa um pouco, né, Sim, gente? só que eu sinto que o Caraíba, apesar de ser essa história de violência e inicialmente parecer talvez que a gente ia para esse lugar, ele foi totalmente contrário, assim. Foi um movimento de fortalecimento da gente enquanto coletivo, mas também de forma individual, sabe? Enquanto o mercado chega e diz não, muitas vezes, o mercado de audiovisual, o mercado teatral, que as pessoas dizem, o teatro é muito mais... Aberto. Não é. Pode até ser um pouco, mas certos corpos ainda não chegam, e a gente às vezes não se sente representado. No Caraíba, houve um cuidado por parte da Juliana, enquanto produtora, do Rafa, enquanto direção, as pessoas que estavam envolvidas, o Marcos, enfim. A gente sempre conversa sobre estar com um sorriso no rosto, sabe? Não de forma forçada, mas de alimentar mesmo esse lugar de encantamento, de reencantamento dos nossos corpos, de estar o tempo todo junto, sabe? De viver mesmo, não é só a Prazer questão do teatro, né? do Também. teatro. É de chegar e dizer, tô aqui contigo, vem aqui em casa, sabe? Conversa comigo, toma um café. Sim, Às acolher, né? De aldeamento mesmo. E aí eu sinto que... Eu falei até isso hoje de manhã, que a gente estava dando uma volta na cidade e conhecendo algumas coisas, assim, comprando roupa junto. Olha, E vocês aí- estavam gastando em Londrina! Estávamos movimentando a economia de Dos Londrina. brechós de bom, que Londrina. delícia! Brechós. E aí a gente Sim. tava olhando um pro outro e falando, nossa, a gente tá bonito, né? Caramba. Vocês estão Dá- lindos, Dá até uma né? emocionada, assim. Porque às vezes a gente não se via, assim. Sim. Era uma coisa que a gente muito falava, que faltava uma representatividade em outros espaços, que hoje não é só a gente que está ocupando esse espaço, existem outras pessoas que também estão, sabe, fazendo vários trabalhos em diversos lugares. Tem gente fora do Brasil fazendo trabalho. Não, e há grupos grupos indígenas. Sim. É assim, porque a gente se reuniu há um ano mais ou menos, assim, mas antes da gente Tem já existiam gente, grupos sim. indígenas trabalhando. A única coisa que difere é que estávamos num lugar que tem um acesso privilegiado, que é o Rio de Com uma Janeiro. certa Sim. visibilidade. Então tem No visibilidade, Rio. sabe? Aham. Então, assim, mas antes da gente, com certeza, Não há somos grupos pioneiros. indígenas. Sim. Exatamente. Pioneiros. O Rafael colocou isso ontem, né? De que vocês não inventaram a roda, né? Exatamente. Mas é muito interessante porque quando a gente começa a conviver e a ter essas oportunidades de mostrar o nosso trabalho e de se autoafirmar e de se ver nesse espaço de forma digna, esse reencantamento vai para além do palco. Com certeza. A gente se olha e se enxerga, a gente consegue ver beleza, Uhum. a gente quer se cuidar, a gente quer ser visto de uma outra forma. Sim. Humanizar mesmo, que as pessoas vejam que existem pessoas indígenas na cidade, Uhum. sabe? Artistas. 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 Tão artistas quanto qualquer outro artista, sabe? Claro. É muito curioso, assim. Possível. Sim. É muito curioso esse lugar de... Há um olhar tão... A gente fala sobre o colonial, né? Assim, há um olhar muito curioso, racista, Uhum. mas sendo amável, eu diria curioso. Ai, Que é as pessoas, quando escutam Caraíba e entendem que é um elenco indígena, de uma peça indígena, automaticamente elas pensam que não é um elenco profissional. A primeira pergunta dos jornalistas, das entrevistas, mas é o seu primeiro trabalho? Sim. Porque a partir do momento que sim, você é indígena, isso. você não pode ter feito faculdade, você não pode ter se formado na Cal, O que na vocês Unirio. acham dessa oportunidade? Exatamente, sabe assim? E eu já tô fazendo teatro há anos, Luiz. 16 anos, Anos. 18 anos, sabe? Tipo, essa compreensão. Então, são esses lugares do tipo... Uma vez uma pessoa falou assim, você faz... É sua primeira vez? Aí eu falei, não. Ela falou assim, você já fazia teatro antes? Você já Como faz se fosse teatro? algo muito... Aí a pergunta na voz dela, né? Assim, a gente compreende quando é uma pergunta que não tem... Mas assim, ela fez uma Malícia. coisa... ela fez uma coisa tipo assim... É possível? Ué, mas você fazia teatro? Aí eu perguntei pra ela assim, por que você acha que eu não posso fazer teatro? Uhum. Por que você acha que eu não poderia? E- E ela ficou assim, né? Não, porque não sei... E como que surgiu, né? Esse É. negócio na sua vida? Exatamente. Esse negócio da sua Mas vida. Pergunta mesmo, como, da onde? Você veio de Mas Rondônia, como? veio de Rondônia, mas como? Tinha chegou lá? teatro em Como chegou Rondônia? lá? E como você chegou lá? Cara, eu nem sei. Eu- A Tipo gente assim, eu chegou fico lá. perguntando todo dia, por que que eu sou artista? Gente, mas aí vem Caramba. a importância de vocês jovens
artistas indígenas brasileiros, nossa, eu não vou falar isso, não vou É conseguir. porque não é nem pra falar. Não é. Não é pra falar, né? É porque Não é quando legal a palavra isso. não é, ela nem É porque sai. não é, Não é ela pra não ser. sai. Foi bloqueado. Aí a força da palavra aí, ó. Automaticamente. A palavra se... Algum espírito fez assim. Não. Fica quietinha, Simone. Tá. Quietinho, Gente, não. perdi o rumo agora. Não, de diversas A gente partes do volta. Brasil, Sim, né? voltando. Vocês, artistas indígenas jovens, falando sobre a ancestralidade, falando sobre a contemporaneidade. Então, quer dizer, eu, enquanto artista também, que eu sou atriz de teatro há muito tempo, sou professora de teatro também, eu também vejo como o teatro comunica de uma forma, entre aspas, democrática, como vocês disseram, né? Que o teatro abre portas, mas quais portas, né? Mas eu acho que o que eu vejo, o que eu leio nesse encontro de vocês, é uma missão de comunicar, né? Os jovens, as pessoas, dessa história que vem lá de trás e da história que vocês estão fazendo agora. Então, assim, a missão de vocês é extremamente importante, relevante, honrosa, né? Então vocês merecem mesmo tapete vermelho, massaginha nas costas, né? Enfim, todo o luxo que vocês merecem. Mas assim, voltando para os personagens, a música, vocês tiveram alguma técnica, alguém que passou para vocês? Vocês já vieram já tiveram alguma escola de música? Como é que foi? Porque todos vocês cantam em cena, que assistiu o ensaio ontem, cantam muito bem, obrigada, né? Então, como veio essa técnica? Se vocês, como é que é o aquecimento, as preparações? Conta pra gente. Acho que começou. Acho que o Rafa nem pensava no musical, não, né? Não. Ele no primeiro dia, o primeiro exercício era: conta a história. A gente já tinha lido o livro. Apresenta a peça amanhã. Basicamente. Ele fez isso. Conte a peça do jeito que vocês quiserem. narram. Ótimo. O primeiro exercício era esse. Aí ele foi pedindo várias coisas. Acho que logo na primeira semana, um dos pedidos eram: canta uma música, cada um. Sim. E aí eu cantei uma música que eu tinha escrito, o Danilo cantou uma música que ele tinha escrito, a Jéssica cantou. A Lud não tinha entrado. Eu ainda não tinha entrado. Ela entrou depois um pouquinho. Uma semana. Tava esperando Eu lá. entrei depois de 14 dias. 14 dias. 14 dias. Foi. Mas entrou agregando horrores. E aí o Rafa percebeu que a gente compunha e escrevia. E cantava. Gente, Ele que curtiu nossas tudo! vozes. E aí ele disse, então vamos por aí. Aí ele foi Vamos pedindo. aproveitar. Ele foi pedindo, esse capítulo aqui, ou esse momento aqui, darem pra vocês escreverem uma música. E Tragam essa- amanhã. As músicas do espetáculo foram São vocês? nossas. Sim. Todas. Não, mas a primeira, da essa Caí rua, Jara. essa rua. Não, essa ok. A Caê é uma referência pra gente, né? É. Então, assim, a gente começou pela música da Caê? Eu não lembro. Não. que aí A veio música depois. da Caê veio com uma proposta bem lá na frente, na verdade, do processo. Mas já tava ali. A gente Mas já, a gente já tinha como tava referência. Certo. tava ouvindo, né? Aham. E aí, o Rafa chega pra gente, como o Ilmo falou, e fala, eu quero esse momento aqui, pensa em alguma coisa. E é muito curioso e interessante. Eu lembrei qual foi a primeira música que a gente fez. Foi a segunda música da peça, né? Que é O Que Se Faz, né? Não vou dar spoiler. Não dá spoiler. Tem que enfim. vir aqui assistir. E aí, essa música, ela veio pra mim através de sonho, né? Isso foi muito legal, assim. Que bacana. Que no livro fala, né, sobre as mensagens que os sonhos trazem. Uhum. E aí eu sonhei com a letra da música. Caraca. O Yumo já tinha composto uma outra parte, que era... Era que os nomes dos povos que a gente fala ali no começo são povos que passeavam ali pelo território do Rio de Janeiro também. Sim. Tamoios, Tupinambás, Potiguaras. E aí o Yumo trouxe uma lista de vários povos, várias etnias indígenas, né? E eu já tinha colocado essa primeira parte, já estava na minha cabeça por conta do sonho. E aí eu chego com uma parte, ele chega com a outra, e digo, caraca, isso casa. E aí a gente chega e começa a coletivamente pensar na melodia e tudo mais. Então foi tudo muito assim. É místico isso. A última música intuitivo. Intuitivo, ancestral, místico. espiritual. A última música do espetáculo que a gente tem, que é o que encerra o espetáculo, foi um pedido... Todas as músicas foram pedidos do Rafa, enfim. Mas foi um pedido também da Ídila, que é a nossa dramaturga. Sim. Ídila. Ídila Silmarov. Maravilhoso. Maravilhosa. Que ela pediu. E aí essa música, ela
eu vou escrevendo ela para poder trazer, a princípio, o escopo, e eu começo ela por conta da Queda do Céu, do livro A Queda do Céu, que é contada pelo Davi Copenaua, que é a liderança indígena brasileira muito conhecida, enfim, muito respeitada. E aí a música vai dialogar com isso. Então, assim, tem partes do espetáculo que as músicas elas são intuitivas na parte dos sonhos, outras elas vão por um caminho de estudo, que é o livro, e ali a gente vai mesclando. Tem texto do livro que vira música. A capítulos que a gente vai musicando, né? Isso foi tudo no processo. Tudo no processo. E era assim, Rafa pedia num dia, no outro as músicas estavam lá prontas. Que perfeito. E a gente ia. Quanto tempo de ensaio vocês tiveram antes de estrear? 3 meses. 3 meses, mais ou menos, né? Setembro, outubro, novembro, a gente estreou no meio de dezembro. Foi 3 meses. Vocês ensaiaram só 3 meses esse espetáculo? Todos os dias. Foi bem durante pesado. 10 horas. Tô zoando. Tô brincando. Mas foram assim, mas era quase todos os dias. Só pra finalizar a coisa da música, depois das músicas estarem prontas, a gente já ter ensaiado muito. Aí veio o Felipe Storino, que é o nosso diretor musical. Isso, por favor, falem da ficha técnica. Aí ele chega e fala assim, vamos por esse caminho, galera. Ele aproveitou tudo que a gente tinha. Sim. Todo o material Todo físico, material, espiritual e tudo de vocês. Ele pegou e vocês. disse, não tem como eu passar por cima disso. Não. Mas eu vou trazer aqui uma coisa que deu uma encorpada, né? Ele vai... Eu acho que tem uma guitarra. coisa muito bonita, assim, nas músicas, porque é isso que a gente fala, assim. E a gente gosta desse nome, não é um musical originário. Não é Broadway, né? Certo. E as músicas pra gente, assim como as músicas também pra minha avó, né? Por isso que, assim, é muito... A gente fala que a gente aprende muito um com o outro, né? Eu comecei falando sobre como eu entrei no teatro. E foi uma coisa muito teórica, assim, né? E eles começaram a falar sobre como que a arte, na verdade, já tinha adentrado. E eu fiquei assim, gente, é verdade. A minha avó amava cantar. A minha avó cantava, assim. Ela cantava e quando ela estava triste, ela cantava para poder espantar a tristeza, enfim, né? E eu acho que a música nesse espetáculo, as músicas são preces, são a comunicação, sabe? Elas não estão só ali para poder mostrar se tá no grave, no agudo, certo, Tá afinado, se não tá... Não, é a melodia da prece, das mensagens que são feitas. Então, a música, dentro do espetáculo, ela tem uma potência, uma missão de alargar também a energia de guerra que existe dentro do espetáculo. Sim. A energia da vida. E ela vai se comunicando diretamente com aquilo que está acontecendo, sabe? Assim, ela vai vestindo muito bem o espetáculo. E o fio, assim, incrível também, sabe? A gente, na verdade, tem uma ficha técnica muito boa, assim. De nossa ficha técnica toda, são 26? 27. Sendo 17 indígenas que estão ali, que só vê a gente, né, assim, mas são 17 indígenas que trabalharam, assim, arduamente. E como isso foi importante, né? Porque eles também iam dando pra gente o parâmetro, né, tipo... isso aqui tá ok, isso aqui tá bom. Talvez esse caminho aqui não seja tão ideal, enfim, né? Peraí, só um pouquinho. Antes da gente terminar, a Lud ontem falou que ia contar uma bomba, um negócio. Terminou o podcast ontem você falando... Lembra? Que eu falei que ia ser só no debate, né? Que eu ia falar. Nada demais, gente. Mas é só no debate. Só no debate, Então vocês convidem, por gentileza. Gente, Ludmilla é marqueteira. Ela é marqueteira. Ela é marqueteira. Convidem o público para vir assistir o espetáculo hoje, amanhã. Chama aí, gente. Pode chamar. Câmera de vocês. Pra onde? Pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Vocês podem chamar, gente. Eu tô perdido no dia. Então, gente, a gente tá aqui em Londrina. Viemos do Rio de Janeiro para poder trazer a mensagem do Caraíba, que não é só uma mensagem de 4 pessoas, é uma mensagem de mais de 305 povos. É uma mensagem sobre resistência, sobre vida, sobre bem viver. A gente vai estar aqui... Hoje e amanhã. Hoje, dia 28 e 29, dia 29, às 19 horas. E amanhã... Tem o bate-papo, onde a Lud vai revelar algo bombástico que nem o elenco sabe. Aqui nós estamos aqui no Espaço Vila Rica. Pessoas lindas. Então tá todo mundo convidado. Hoje, amanhã, às 19 horas, Caraíba, aqui no Espaço Vila Rica. Deixe o seu like. Muito obrigada. Muito honrosa em ter vocês aqui. Um ótimo espetáculo para vocês e sucesso. Marco temporal, não. Temporal, não. Importantíssimo. A aldeia resiste.